Capítulo 21. Não conseguia tirar os olhos do drama se desenrolando, embora me recusasse a tomar qualquer atitude. Tola estava dando um show, pronta para pressionar, promover, responder, mas eu não conseguia. Não conseguia fazer mais nada além de ficar sentada, rolando a tela do celular. Quem essas vadias acham que são, porra? Só de olhar para elas, dá para ver que estão precisando de uma melhorada. Mais feministas mimizentas querendo acabar com os homens. Alguém precisa dar uma lição nessas vadias. Que falta de ética. Não gosto dessa maneira de ver os homens, eles não são cachorros para serem treinados. Muitos já tomaram jeito. Jogo da velha, nem todo homem que tal aceitar as pessoas como elas são, com todos os seus defeitos. Amar não é isso, no fim das contas. Os comentários que tinham certa razão eram os piores. Porém, havia uns mais otimistas, de mulheres que entendiam a nossa proposta, compreendiam qual era o sentido. Só que eram poucos e espaçados, incapazes de neutralizar os raivosos. Na noite de sábado, aconteceu a entrevista bombástica, com a própria Nick. Eu estava acompanhando, com olhos de águia, sua maneira de gerenciar a situação toda e, enquanto isso, sobrevivia à base de chocolate e café e não parava de atualizar o navegador. Procurava as hashtags, analisava fotos e me envenenava com as opiniões alheias. Ela tinha postado uma imagem de um coração partido, ao pedir um tempo para superar a dor do término. Umas horas depois, tinha feito um post sobre como era cansativo ser uma mulher ambiciosa e ter que carregar o parceiro nas costas. Em seguida, publicaram uma selfie chorando, os olhos estavam perfeitamente marejados, com rímel escorrendo, mas o rosto não estava nada inchado, e os lábios estavam hidratados e brilhosos do glossário. Fiquei me perguntando quantas fotos ela havia tirado até escolher aquela e qual tinha sido o critério para decidir que era mais autêntica que as demais. E eis, então, uma entrevista de verdade, gravada em uma rede social, mas cujos trechos provavelmente circulariam pelos telejornais, conforme cada vez mais pessoas comentassem o caso. Ex-clientes tinham vindo a público explicar por que haviam recorrido a nossos serviços e o que tinha acontecido. Algumas foram descobertas quando a história vazou, com nossas fotos, e estavam dando declarações para ter seus 15 minutos de fama. A agente de Nick acertou em cheio nas escolhas. Embora tivesse detestado, notei os detalhes: suéter bem largo, apesar de ser quente para a primavera, e calças leg, para mostrar que era uma pessoa comum e vulnerável. A maquiagem leve, as lágrimas prestes a rolar. A câmera adorava e, sem dúvida, houve a pressão para a entrevistadora mostrá-la como uma pessoa compreensiva. Era para isso que ela estava pagando uma bela grana. Então, Nick, por que você fez isso? Você e Dylan pareciam tão apaixonados. Para que contratar uma profissional? A entrevistadora se inclinou, com o queixo apoiado na mão, como se estivesse ansiosa pelos detalhes. Bom, acho que toda mulher moderna e ambiciosa, em algum momento, se cansa de tentar carregar o parceiro nas costas. De tentar fazê-lo atingir seu potencial máximo. Tenho certeza de que mulheres pelo país afora entendem isso. Nós cuidamos, damos apoio emocional, orientamos na carreira e fazemos todas as outras coisas. Então, quando descobri a match perfeito, senti que elas entendiam muito isso. Estavam lá para ajudar. Certo, talvez ela não ferre com a gente. Embora esteja jogando Dylan aos leões, sem dúvida. O que deu errado então? Nick adotou uma expressão magoada. Acredito que a mulher que contratei para fazer a maior parte do trabalho, Alyssa Arist, passou a nutrir sentimentos pelo meu namorado. Nossa! Isso não foi nada profissional da parte dela. Reagiu a entrevistadora. Você acha que ela já fez isso com outras clientes? Ao ver que Nick agiu como se estivesse refletindo a respeito, cerrei os punhos. Ela pareceu discordar, e respirei aliviada. Eu sabia que Alyssa já conhecia Dylan quando a contratei, mas achei que eles eram somente amigos. No fim, ao tentar contribuir para a carreira e o futuro do meu namorado, acabei o reaproximando de alguém por quem ele já tinha sido apaixonado. Ela sabia? Durante esse tempo todo. Como? Por quê? Deve ter sido doloroso. Então, Nick começou a sorrir, com bravura, ergueu a cabeça e deixou uma lágrima perfeita rolar pela maçã do rosto. É um passo importante na história de amor deles, mas um momento triste para mim. Mas isso só nos mostra que, se sentimos a necessidade de mudar uma pessoa, talvez seja melhor não ficar com ela. A entrevistadora assentiu, com pesar, e passou a sorrir de um jeito malicioso. E quanto aos boatos de que seu ex, Landon Hawthorne, tem dado um apoio imenso desde que você e Dylan terminaram? Na internet já estão pipocando fotos de vocês dois abraçados hoje de manhã. Pois é, que grande desilusão amorosa. Já de olho em uma nova perspectiva. Boa, Nick. Ela deu um sorriso acanhado. Landon sempre foi um grande amigo, e somos muito próximos. Ele tem sido meu porto seguro durante essa situação toda. Bem, então é isso, pessoal, um acordo secreto, um romance velado e um possível novo amor desabrochando após um relacionamento fracassado. Só mais um dia na vida da PAG. Não se esqueçam de votar na enquete, você chamaria um profissional para arrumar seu match perfeito? Tive vontade de atirar o laptop contra a parede, mas me contive. Como ela sabia que nós já nos conhecíamos? Ela me contratou como um experimento. Uma boa fonte de escândalo. Talvez tudo isso tenha sido uma artimanha para fazer Dylan sofrer. Mas não fazia sentido para mim. A campainha tocou, seguida por batidas impacientes.
Fui até a porta com dificuldade para espiar pelo olho mágico, sentindo um temor repentino de que os jornalistas que ligavam para meu celular tivessem descoberto meu endereço. Mas eram somente Tola e Eric, que esperaram eu abrir a porta para fazer força contra ela e me impedir de fechá-la. Deixe a gente entrar. Trouxemos pizza, e você está péssima, disse Tola. Ela fez um gesto para que eu fosse na frente. Eric assentiu, de cara séria, e fiz o que mandaram. Nossa, ali, só faz um dia e meio. Eric inspecionou o apartamento, cheio de coisas espalhadas por tudo quanto era lado. Ainda havia garrafas de vinho abertas, sobras de comida em um canto e cobertores amontoados na cama. Ou você já vive assim, tipo, numa crise permanente? Eu o fitei com cara de poucos amigos, e ele cruzou os braços e me devolveu o olhar. Ah, negativo. Precisávamos de você para minimizar os danos, e você nos deixou na mão. Então não tem direito de ficar brava. Agora, vá logo para o chuveiro e, quando sair, vamos jantar e conversar sobre essa confusão. Revirei os olhos, feito uma adolescente, e fui para o banheiro batendo os pés. Tola caçoou do tom que Eric tinha usado. Até que você fica sexy quando resolve dar uma de mandão. O fato de você ter um fetiche com figuras de autoridade não me surpreende nem um pouco, retrucou ele. Em seguida, começou a arrumar a bancada da cozinha. Parei um pouco para observá-los, meus dois amigos arrumando minha casa, vindo me resgatar. Eles nunca tinham visitado meu apartamento. Viramos amigos de verdade então, e com isso eu poderia contar. Saí do banho renovada, vesti roupas limpas, fiz uma trança no cabelo molhado e, quando voltei para a sala, encontrei um espaço transformado. Os dois haviam colocado os pratos na mesa, servido vinho, acendido velas, e ficaram sorridentes ao me ver. Aí está ela, disse Eric, ao dar uns tapinhas no banco. Sente-se aqui e coma alguma coisa. Não precisa agir como se fosse meu pai. Fiz o que ele mandou e peguei um pedaço de pizza. Não preciso, mas é legal ter alguém para cuidar da gente, para variar, não é? Quando terminei de mastigar, bem devagar, dei um suspiro. Beleza, então me contem. O que aconteceu? A história vazou quando a gente ainda estava no carro, depois de trazer você para cá. Tola estremeceu. Bem viu no celular dele. Como é que isso está afetando você? Perguntei para Eric. Sei lá. Ben quer proteger o amigo dele, assim como eu quero proteger minha amiga. Ele não parou de falar comigo completamente, mas combinamos de conversar quando as coisas derem uma acalmada. Pobre Ben, tão querido, que segurou minha mão e disse, não deixe que ele recuse sua ajuda. Mais uma pessoa que eu magoei. Ai, meu Deus, e quanto à reunião deles? Eles ainda têm chance de fazer a apresentação ou foi tudo por água abaixo? Bateu um desespero em mim. É com isso que está preocupada? Questionou Tola, em tom de desaprovação. Faz anos que eles se dedicam a isso. Se não conseguirem o que precisam agora, vão todos à falência. Priya, Ben e Dylan tiveram um trabalhão para se reerguer. Não quero que eles se ferrem por causa disso. Até onde eu sei, continuam tocando o barco, afirmou Eric. Assente, aliviada. Vocês viram a entrevista da Nick? Indaguei, e eles concordaram com a cabeça. O que acham que ela quis dizer quando falou que sabia do meu passado com Dylan? Ela sabia que a gente já se conhecia. Pelo jeito, foi só para se sair por cima. Quando ela e Dylan tiveram a briga inevitável, uma gritaria só, ele falou que você não faria uma coisa dessas, porque eram amigos de muitos anos. Ben não quis me falar muito mais do que isso, explicou Eric. Eu me retraí. Mas será que é tudo papo furado? Conjecturou Tola, enquanto bebericava o vinho. Uma pessoa que trabalha na agência dela me contou que receberam uma proposta para ela escrever um livro sobre a história toda. Com adiantamento de 6 dígitos. Mas é claro. Dei uma gargalhada. Eu me achava a mestra das manipulações, mas Nick é realmente fora de série. Já tentou falar com Dylan? Perguntou Eric. Acho que ele bloqueou meu número, e é até pouco para o que eu mereço. Então imagino que você tenha falado para ele dos seus sentimentos, certo? E isso foi a retaliação da Nick? Indagou Tola. Dei um conselho ruim para você. Achei que não fosse segui-lo. Não falei nada para ele. Isso foi só Nick querendo se proteger. Eric arregalou os olhos. Olá, com licença, acho que fiquei por fora de umas informações importantes. Tola gesticulou para eu falar logo e revelar a confusão por completo. Estou apaixonada por ele. Fechei os olhos e respirei fundo. Sempre fui apaixonada por ele. Lógico que escolheria a pessoa mais complicada e indisponível possível. Eric riu. Falei para você parar de escolher projetos complicados, mas não quis dizer que deveria passar para os desastres completos. Acabei rindo muito e sequei os olhos com o guardanapo. Você não entende que isso está me matando. Eu controlo tudo. E não consegui ter controle sobre isso. Eric assentiu e continuou calado. Parecia não ter certeza se deveria falar alguma coisa. Ele se curvou em minha direção. Então imagino que você deu uma de ali e reprimiu seus sentimentos, como se eles não importassem. Não sou de roubar o namorado de ninguém. Gritei. Ele estava feliz com Nick. Ele estava tentando agradar você, sua besta. Você tenta dar um jeito em tudo, e ele tenta botar um sorriso na cara pelos outros, nenhum dos dois conversa e, minha nossa, nunca mais quero sair para conhecer gente nova. Eric suspirou. Espero que Ben me perdoe. O mundo lá fora está um horror.
Era o que ele queria, Eric. Uma pessoa que mentiu para ele e pagou 100 mil para alguém porque não o achava bom o suficiente. E qual é a diferença em relação ao que estávamos fazendo esse tempo todo? Exclamei com a voz estridente. Não consigo entender isso. Antes estava tudo bem, era algo que ajudava, que fazia sentido. E agora isso? Nesse caso, estava tudo errado, e não entendo por quê. Eric respondeu com paciência. Porque, meu bem, Dylan não é do tipo que precisava ser induzido. Bastava perguntar para ele. Confiar nele. Então, ele te ama. Ele a amou, naquela época. Tola o deixou a par dessa informação, enquanto mordiscava a fatia de pizza. Antes de esta aqui tirar conclusões péssimas sobre ele e fugir que nem um gatinho medroso. Bom, achei meio cringe, hein? Eric olhou para mim, depois se dirigiu a Tola. É assim mesmo que vocês falam, né? Achei cringe. Ela concordou. Arrasou, gato. Ele estava feliz com Nick, estava mesmo. Ela planejava um futuro para os dois. Eu me calei. Mas isso não era verdade, era. Porque ele me falou o que desejava. Queria as corridas nas manhãs de domingo, uma casinha e um cachorro, um espaço para tomar sangria no jardim. Um estilo de vida que jamais teria o apoio de Nick. Tranquilo e belo, sem um roteiro a seguir. Estou quase torcendo para você ser mesmo essa vagabunda ladra de namorado, como ela está pintando, disse Eric, irritado. Pelo menos, eu saberia que você priorizou sua felicidade, e não um trabalho bem feito. Você acha? Acha que ele vai me perdoar? Quer dizer, será que eu? Será que isso é para mim? Essa história toda de amor. Observei Tola pender a cabeça para o lado, confusa, e Eric também se mostrar perdido. Não entendiam que eu havia testemunhado apenas dois tipos de amor, devoção total e devastação total. Que eu considerava que amar alguém nos enfraquece, nos faz arriscar a própria pele. Ali, meu bem, você já tinha se apaixonado antes? Perguntou Eric, de um jeito delicado. Ele se esforçou para não soar espantado. Claro. Comecei a rir. Uma vez. 15 anos atrás. As gargalhadas viraram um ataque de riso e, de repente, eu estava me debulhando em lágrimas, com dificuldade de respirar. Ele nunca vai me perdoar por isso. Peguei as maiores inseguranças dele e as usei. Escolhi o dinheiro em vez dele. Mas, com certeza, ele acabaria entendendo, não? Se eu contasse sobre a casa da minha mãe, ele saberia o que isso significava. Era a única pessoa que entenderia de verdade o que isso significava. Só que ele iria me perguntar por que não confiei nele para contar a verdade. E eu não tinha uma resposta para isso. Tola fechou os olhos por um instante, e a tristeza e a solidariedade expressas em seu rosto me pegaram de novo. Escondi o rosto com as mãos enquanto chorava, e eles me acalmaram e consolaram, me fizeram cafuné e me abraçaram forte. Um pouco depois, consegui normalizar a respiração e estiquei o braço, ainda de olhos fechados. Que está fazendo? Perguntou Eric. Acabei de me desmanchar em lágrimas e ninguém vai nem me passar uma maldita taça de vinho. Reclamei, secando os olhos. E vocês ainda se dizem meus amigos. Tola sorriu e foi buscar minha taça para enchê-la. Tentei pegá-la, mas ela a manteve fora de meu alcance. Dou quando você bolar um plano. Ali é a moça dos planos. Beleza, estou pensando. Agitei as mãos. Vinho, por favor. Tomei até a metade, de uma só vez. Certo, eis a pergunta que não quer calar. O que você vai fazer a respeito de Dylan? Fiz uma careta. Esperar essa poeira toda abaixar e seguir com minha vida triste e sem graça. Eric imitou o som de uma campainha. Puxa, resposta errada. Tente outra vez. Pedir desculpas. Claro. Tentar explicar que eu precisava do dinheiro, fazê-lo entender. Está esquentando. Falar que ele é perfeito do jeito que é, mesmo com as inseguranças, o jeitão de quem está sempre certo e o péssimo gosto para música e para namoradas, e que não precisa mudar porque eu amo. Eric estalou os dedos. Acertou. E quando ele disser que foi uma traição que também atingiu nossa amizade e que nunca mais quer me ver? Você saberá que foi sincera e que tem seus amigos para levá-la para ficar bêbada até cair e se esquecer de tudo isso. Que sorte a minha, respondi. Sorri para os dois e, embora tenham achado que era um comentário sarcástico, minha gratidão era maior do que eles poderiam imaginar.